Olá, hoje eu irei falar um pouco de composto de coordenação em catálise junto com Charles e o Ebert. A catálise ela foi pouco utilizada até o início de 1960, mas com a utilização de compostos organometálicos através dos processos de Ziegler, Wacker e Oxo, foi-se necessário a catálise. Um pouco sobre as propriedades do catalisador. Bem, eles conseguem alterar a velocidade da reação. Ele pode tanto aumentar quanto diminuir. Quando ele diminui, a gente chama de inibidores. E como Wagner vai falar posteriormente, o processo com o catalisador, o caminho é totalmente diferente do que sem o catalisador. Pode passar, Wagner. Bom, Ziegler e Natta foram dois cientistas que, por volta de 1953, eles produziram catalisadores utilizando metais de coordenação. Um desses foi o tetracloreto de titânio reduzido no trietil-alumínio. Isso possibilitou eles a polimerização em pressão atmosférica, ou seja, não foi necessário altas pressões para ocorrer a reação de polimerização. Isso lhe rendeu o Nobel em 1963. Bem, sobre os arranjos preferenciais neste processo, eles são a pirâmide tetragonal, a bipirâmide trigonal, o tetraedro e o plano quadrado. Os metais de transição, eles são catalisadores eficientes e seletivos. Esses metais de transição, eles têm seu nível mais externo, no seu nível mais externo, o subnível D. Eles podem também ter o F, só que vamos falar mais sobre o subnível D. Esse subnível D, eles apresentam a capacidade máxima de 18 elétrons. Quando se tem menos de 18 elétrons, a gente chama de um complexo coordenadamente insaturado. Só que os mais utilizados são aqueles que no subnível D tem de 14 a 16 elétrons. Pode passar, Wagner. Aqui vendo um pouco sobre as ligações dos metais, ele pode tanto fazer uma ligação covalente quanto iônica, ele pode acabar arrancando elétron do seu ligante. Aqui temos um exemplo, no lado esquerdo, da sua ligação covalente, e aqui no lado direito, um exemplo da sua ligação iônica, em que vamos ter aqui a interação dos orbitais π do metal, e nessa interação o que vai acontecer? O metal vai, por ser mais eletronegativo que este ligante, ele acaba arrancando o seu elétron e aumentando aqui a sua densidade eletrônica. Só que, comumente a isso, ele vai perder o seu poder tanto de eletronegatividade. Isso, o seu ligante, que está agora com a menor densidade eletrônica, ele vai começar a querer recuperar o seu elétron. Então, vai ficar aqui essa retrodoação. O metal doa, o ligante também doa, e vai ficar isso. Esse ligante, ele vai atuar como uma base de Lewis. E ele escolhe preferencialmente os metais no qual tem baixo poder de oxidação, ou seja, que não tem tanta capacidade de arrancar seus elétrons. Pode passar. O termo composto de coordenação é usado para designar um complexo neutro ou um composto iônico, no qual pelo menos um dos íons é um complexo. Logo, os compostos de coordenação são moléculas constituídas por um ou mais ácidos de Lewis, ligados a uma ou mais bases de Lewis. Esses ácidos podem ser metais de transição, e neste caso, estes compostos são também chamados de complexos metálicos. Estes complexos neutros são resultantes da agregação de um composto iônico. Bases ligantes são ricas em elétrons e os metais que formam complexos são íons com orbitais livres para acomodar esses elétrons. A formação desses complexos é mais comum entre metais de transição D e F. Aqui vamos falar um pouco sobre o processo catalítico. Temos um exemplo da catálise homogênea, em que os reagentes estão no mesmo estado de agregação do que o catalisador. Na catálise heterogênea é o contrário, porque o catalisador ele está em um estado de agregação diferente de seus reagentes. Aqui vai abordar um pouco mais sobre os compostos atraem as moléculas fazendo elas se chocarem. Quem vai abordar um pouco mais é o Wagner. Bom,
Como eu havia falado antes, né, o Ziegler e o Nara, eles utilizaram compostos de coordenação no processo de catálise. E até hoje, esses compostos são usados. Porém, atualmente a gente tem catalisadores mais eficientes, então estão caindo em desuso. Mas, por muito e muito tempo, e até hoje, algumas operações utilizam o, o tetracloreto de titânio reduzido no trietilalumínio, que são os dois compostos que eles trabalharam, né? O Ziegler e o Nara trabalharam com eles, mas eles utilizam também outros compostos, não necessariamente esses dois, mas são mais comuns achar sobre o Ziegler e o Nara esses compostos. Aqui a gente tem a reação de um aminoácido com o aldeído, e é catalisada pelo nosso metal de coordenação, que é o zinco 2+. Bom, o zinco aqui, ele tem um papel de atrair essas duas moléculas. A gente pode tentar descrever como se as duas moléculas estivessem separadas em um Becker, por exemplo, e o zinco, ele acelera essa reação, ou seja, ele catalisa a reação. Ele, além de organizar a reação, né, ele também faz que a reação aconteça, ou seja, ele garante para nós um maior rendimento e também dá certeza que a reação vai ocorrer. Bom, aqui a gente tem o uso do cátio metálico na reação de polimerização. O cátio metálico, nesse caso, ele vai atuar como um molde para a reação de polimerização. Como a gente sabe, os polímeros são feitos de monômero como se fosse uma corrente, repetindo diversas vezes esses monômeros. E qual é a função do cátio metálico, nosso metal de coordenação? Ele vai dar uma padronização na nossa reação. Aqui a gente pode ver na imagem de cima que sem o nosso cátio metálico, o polímero ele segue uma ordem, uma sequência fixa, ele distribui para vários lados. E aqui a gente tem uma variação de propriedade do nosso polímero. Às vezes não pode chegar no resultado que a gente espera que o polímero faça. Já moldado pelo cátio metálico, ele já segue um padrão, ou seja, a gente pode determinar a função desse polímero. Aqui a gente tem o processo de Wacker. Ele é basicamente a oxidação de um alceno, catalisada pelo tetracloropaladato de sódio. É bastante utilizado na indústria para a produção do acetaldeído, a partir do etileno, que a gente tem a molécula do etileno, né? Então, basicamente, ocorre a oxidação desse etileno catalisada pelo tetracloropaladato de sódio, e assim dando origem ao acetaldeído. Bom, aqui a gente tem outra reação de polimerização, só que nesse caso a gente consegue ter uma ideia mais aprofundada. Bom, a gente sabe que os nossos cátions metálicos ele tem um poder de atração muito forte, tanto é que na presença de água no sistema pode ocorrer até acidificação do meio, porque a atração é tão forte que atrai o grupo hidroxila, gerando uma desprotonização da água, e assim acidificando o meio. Bom, nessa reação, a gente tem aqui na tripla N pares de elétrons livres. E o que vai acontecer? O nosso cátion metálico ele vai atrair esses pares de elétrons livres mais para perto deles, e isso vai fazer com que eles reajam entre si, esses compostos, organizando o meio, acelerando ele também, acelerando a reação de polimerização e dando um molde específico. Isso também, usando o catalisador, né, ele diminui a energia de ativação, fazendo com que o processo utilize muito menos energia do que sem o catalisador. Até então, foi possível afirmar que o catalisador pode acidificar o meio, como Wagner mencionou, ele organiza e acelera a reação, atuando como um maestro, e os benefícios da catálise são aumento do rendimento dos compostos desejados e a diminuição da energia gasta no processo, o que nos tempos contemporâneos é de suma importância. Muito obrigado.